Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Seja bem-vindo ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim. Chegamos ao capítulo 12, ao último capítulo do livro de Daniel. E o tema da nossa aula de hoje será o Tempo do Fim. E para nós entendermos esse tema da aula de hoje, assim como de costume aqui no curso, nós precisamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Por isso eu te convido, onde você está, pare um pouquinho. Neste momento que você possa fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao trono de graça de Deus, para que nós possamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial. Pai amado, neste momento te agradecemos por este curso, ó Pai amado, no qual estudamos o livro do profeta Daniel. Pai amado, nos abençoa, nos fortalece, nos dá entendimento para que nós possamos assim nos dedicar cada dia mais no estudo da palavra de Deus. Te pedimos a orientação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, vamos agora para o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui fala a respeito de uma perseguição muito grande no qual o povo de Deus vai sofrer. Quando vai acontecer isso aqui, Daniel? Aqui fala sobre em relação ao tempo do fim. E essa perseguição vai ocorrer pouco antes da segunda vinda de Cristo. Um tempo de perseguição no qual nunca houve na história. Porém, aqui a Bíblia diz que se levantará Miguel. E Miguel se levantará, o grande príncipe, o defensor do povo de Deus. Neste momento, Jesus ele virá ao nosso socorro. Ele virá ao nosso encontro para que assim ele nos proteja. Este grande príncipe que sempre está do nosso lado, meus queridos. Para que nós possamos entender, vamos buscar a data do ano 31 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 31 depois de Cristo, quando nós estudamos aqui nas aulas passadas? 31 depois de Cristo foi a crucifixão de Jesus. Jesus foi morto, Jesus ali ressuscitou e ele foi assunto aos céus. E quando ele chega lá no céu, ele intercede por nós como nosso sacerdote. Então Jesus ali no céu, ele assume a função de sacerdote. Porém, no final da profecia dos 2300 anos, Jesus ele passa do lugar santo para o Santíssimo. Agora, a função de Jesus é o nosso sumo sacerdote, tá ok? Então vamos segurar essa informação para que nós possamos assim continuar. Jesus ele vai sair do santuário. E quando ele sair do santuário, todos os habitantes aqui na terra, todos os habitantes aqui da terra serão afetados. Quando Jesus sai do santuário celestial, a raça humana vai ser afetada. Ímpios serão afetados, porém justos também serão afetados. Agora nós iremos do livro de Daniel até o livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. E o versículo é o versículo 8. Capítulo 15 de Apocalipse, versículo 8, diz o seguinte: O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui fala que depois que Jesus sai do santuário, o santuário vai encher de fumaça e ninguém mais ali vai penetrar. Porém, ali os 7 anjos estarão com 7 taças, e aquelas pragas serão derramadas sobre a terra. E quando essas pragas forem derramadas sobre a terra, elas vão atingir os ímpios. O povo de Deus, todo aquele que se acha escrito no livro da vida, não serão atingidos pelas pragas. E os ímpios irão sofrer. Irão sofrer através de pragas que nós iremos estudar mais à frente, quando estivermos estudando as profecias do livro de Apocalipse. Então, gente, através desse grande sofrimento, os ímpios vão perceber que os justos não foram atingidos,
Então o que é que vai acontecer? Eles passarão a perseguir os justos. E essa perseguição será uma grande tribulação que os justos irão sofrer. Então todos aqueles que estarão vivos na segunda volta de Cristo passarão por uma grande tribulação na vida. Passarão por uma grande perseguição. Porque o santuário vai estar o quê? Vai estar vazio. Então, devido a toda essa consequência, os justos passarão por uma perseguição no qual nunca houve no mundo, assim como fala o profeta Daniel. E essa perseguição, a Bíblia compara a ele, essa perseguição que os justos vão sofrer antes da volta de Cristo, fala como se fosse uma grande angústia. E Jeremias, ele coloca essa angústia chamada como angústia de Jacó. Gente, Jacó ele passou por uma grande tribulação em sua vida. Nós sabemos que quando teve aquele encontro de Jacó com seu irmão Esaú, ali Jacó ele passou por uma grande tribulação, uma grande aflição, uma grande angústia, porque ele imaginava que naquele encontro ele iria morrer. Então essa mesma angústia o povo de Deus vai passar, quando os ímpios começaram a persegui-los, porque ali vai ser assinado um decreto de morte, e os justos passarão a ser perseguidos pelos ímpios, para que assim todos os justos fossem mortos. E olha o que é que Jeremias fala. Jeremias ele relata essa angústia, essa grande perseguição da seguinte maneira. Jeremias capítulo 30. Capítulo 30, versículo 5 ao versículo 7. Que diz assim. 5 ao 7. Capítulo 30, versículo 5 ao 7. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz, e por se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Então aqui fala sobre um tempo de angústia de Jacó. Um tempo no qual os homens passarão por grande dor. Se compara aqui até as dores de parto. E os homens vão estar com a cara pálida. E durante essa grande perseguição, aqui a promessa é fiel. A promessa do Senhor, que não falha, diz que o povo de Deus será livre. O povo de Deus se livrará, porque o grande príncipe estará do nosso lado. Então, meus queridos, o interessante é que a respeito dessa perseguição, Jesus, quando estava ali com os seus discípulos, ele cita ela. Ele cita falando sobre essa situação, no qual todo aquele que ouviu os seus ensinamentos deveria prever, deveria se prevenir através de tudo o que iria acontecer. E Jesus aqui, ele falava sobre o cerco de Jerusalém. Vamos ler. Aqui está em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E o versículo é o versículo 15. 24:15 fala o seguinte: a grande tribulação, aqui está em negrito na minha Bíblia, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqui Jesus Cristo ele citou o livro de Daniel. Vocês imaginam a grande importância de nós estudarmos esse livro, porque estamos vivendo o tempo do fim, gente. Então, o próprio Jesus citou aqui que no tempo do fim nós devíamos aqui observar quem lê entenda. Então, esse curso você vê que maravilha nós estudarmos a respeito de tudo o que está acontecendo e o que virá a acontecer antes da volta de Cristo. Mas aqui Jesus ele estava falando sobre a destruição de Jerusalém, sobre o cerco que teriam ali, para que as pessoas pudessem ali fugir. E o que acontece? Os romanos eles sitiam Jerusalém, e quando os romanos atacam Jerusalém, ali eles não têm êxito e eles recuam de uma maneira assim surpreendente. Ninguém sabe por que eles recuaram. Então os judeus que estavam ali dentro das portas, eles viram que os romanos estavam recuando, passaram a perseguir os romanos e ali para lutar contra eles. O que acontece? Ali o povo que estava dentro das muralhas de Jerusalém não tinha mais romanos para ali atrapalhar e nem judeus, então eles esperaram tudo isso acontecer e fugiram. E quando eles fogem do cerco de Jerusalém, todos eles sobrevivem. Porém, os judeus, após essa vitória, eles voltam para Jerusalém. E agora, quem vem?
um general romano chamado Tito. E no ano 70 esse general ele sitia Jerusalém novamente. E ali, com grande força e poder, eles derrubam as muralhas, destroem o segundo templo e matam todos os judeus que estavam ali em Jerusalém. Grande derramamento de sangue foi realizado naquele dia. Porém, eles não ouviram, eles não quiseram ouvir os ensinamentos de Cristo e acabaram ali perecendo todos eles. Então, gente, da mesma maneira, quando Jesus estiver próximo de vir, os ensinamentos que ele deixou, para que nós possamos assim fugir dessa grande tribulação, dessa grande perseguição, está aqui na sua palavra. Então, qual o evento que vai ocorrer para que assim nós possamos fugir dessa tribulação? É só você, meu querido amigo, minha querida amiga, voltar para o estudo de número 1. Lá foi falado sobre a ordem cronológica dos eventos escatológicos. E lá está tudo bem direitinho, até a volta de Cristo. Então, retorne ao estudo até o primeiro e veja bem direitinho, porque lá os ensinamentos falam sobre tudo que vai acontecer, essa ordem cronológica, para que nós possamos assim, se preparar. Para quando tudo isso acontecer, nós possamos assim ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos ver aqui agora em Daniel capítulo 12, né? E o versículo é o versículo 4 e 9. No versículo 4 diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aqui, Daniel ele deveria fechar o livro, deveria selar o livro. Porque quem iria interpretar esse livro seriam pessoas que iriam esquadrinhar e que o saber dele iriam se multiplicar. E quando é que essas pessoas poderiam interpretar esse livro de Daniel? No tempo do fim. E nós estudamos, gente, que através das profecias nos mostram, se nós retornarmos algumas aulas, que a profecia dos 1260 anos que terminaram no ano 1798, através do quê? Através do encerramento da supremacia papal, ali inicia o tempo do fim. Então, a partir de 1798, diz que o saber se multiplicaria. E as pessoas iriam entender cada vez mais o livro de Daniel. Por isso nós somos pessoas privilegiadas, porque nós estamos vivendo nesse período, no período do fim. E o tempo do fim está nos nossos dias. Por isso que a palavra de Deus vai ser revelada a cada um de nós, e esse livro vai ser aberto. Esse livro foi aberto, e muitos passaram a interpretar. Se nós estamos hoje estudando, é porque muitos no passado interpretaram, e assim esta corrente do historicismo chegou até nós através do estudo da palavra de Deus. Vejamos também aqui o versículo 9. Diz assim: Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Porém, ele repetiu aqui sobre as palavras que serão seladas até o tempo do fim, até o tempo em que nós estamos vivendo, meus queridos. Então, que Deus nos abençoe cada vez mais no estudo da palavra de Deus. E, como eu falei para vocês, as profecias estão aqui se cumprindo direitinho. E na época do profeta Daniel, esses eventos ainda iriam se cumprir. Porém, no nosso tempo, a maioria desses eventos já se cumpriram. Então, para nós aqui, as profecias do passado viraram fatos históricos, porque tudo se cumpriram. Se tudo já se cumpriu aqui, o que nós estudamos, o restante que está faltando vai se cumprir também, fielmente. Então, não perca tempo. Pare um pouquinho, separe um tempo para estudar o livro de Daniel. Se você tem dúvida, reveja todas estas aulas, para que assim as suas dúvidas sejam sanadas. Mas deixe o estudo bíblico como prioridade na tua vida, porque vai te ajudar na tua vida espiritual, vai te ajudar na tua santificação. Então, gente, não podemos mais perder tempo, porque nós temos a nossa Bíblia em nossas casas, vamos estudá-la. Vamos estudá-la para que nós possamos, assim, saber tudo o que está acontecendo em esses eventos e nós não sejamos pegos desprevenidos, tá ok? Gente, vamos agora para o versículo 11. Capítulo 12, versículo 11, que diz assim: Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 1290 dias, surgiu mais uma nova data, gente. Mais uma nova data surgiu. E
E o que é que essa data representa? 1290 anos, transformando dias em anos, não é assim? Pelo processo dia-ano profético. Então, primeiramente, a gente tem agora que saber quando é que se iniciou tudo isso, gente. Quando iniciou esses 1290 anos? Inicia-se no ano 508. Daniel, o que foi que aconteceu no ano 508? O que é que a história nos conta? A história nos conta que no ano 508 aconteceu a conversão de Clovis. Quem era Clovis? Rei dos francos, que futuramente virou a França. E Clovis, ele se converte ao cristianismo do papado. E ali ele se une ao pontífice romano, para que assim ele combata as tribos arianas. E é interessante que os francos foi a última tribo não ariana a se converter ao papado. E agora a supremacia papal se inicia. Se inicia agora com poder e com o apoio de todas as tribos que ali estavam, as tribos não arianas. Então, gente, neste ano foi o ano que iniciou tudo isso. E quando é que se encerraria? No tempo do fim. Agora pega aí o ano da conversão de Clovis, 508. Aí você bota aqui o ano aí da profecia, 1290. 1290 mais 508, chegamos ao ano 1798. O que aconteceu no ano 1798 foi o fim da profecia dos 1260 anos. Foi nesse ano que Napoleão Bonaparte ele dá a missão ao seu general Berthier para que ele prenda o Papa e leve ele preso. E ali ele faz isso. O general Berthier prende o Papa Pio VI, leva para o cárcere, no qual ali ele morre no cárcere. E ali encerra o período de supremacia papal. Acabou-se no ano 1798. E inicia o tempo do fim. Gente, perfeito. A conta aqui, ela foi bem precisa. Não é isso? Foi precisa demais, no qual Daniel aqui fala. Mas o interessante é o seguinte. Como é que iniciou o tempo de supremacia papal? Foi com os francos, com a França. E como é que encerrou o tempo de supremacia papal? Com a França. Ele inicia e eles encerram a supremacia papal. Interessante, né? Tudo isso. E vamos agora para o versículo 12. No versículo 12 vai aparecer outra data ainda. Porém, gente, é a última data. É a última data aqui do livro de Daniel, tá ok? Então, o versículo 12 diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Felizes, abençoados, bem-aventurados aqueles que chegam até 1335 dias. O que representa essa data dos 1335 dias, gente? O início também dessa profecia começa com a conversão de Clovis. Se nós pegarmos 508, bote aí mais 1335, nós chegaremos no ano 1843. O que aconteceu neste ano 1443, gente? Aliás, 1843. O que aconteceu em 1843 para Daniel dizer que felizes são as pessoas que vão chegar nessa data? Gente, 1843 iniciou o movimento milerita nos Estados Unidos. Foi um movimento profético. Aquele movimento profético iniciou em 1843. E o interessante é que, apesar de um grande desapontamento que eles sofreram, aquelas pessoas passaram a regozijar. Regozijaram muito com tudo que aconteceu. Porque a profecia, ela chega a esta data. Ali um grupo de pessoas estava esperando, aguardando a volta de Cristo. Eles não vieram. Mas um grupo de pessoas passou a estudar profundamente as profecias. E ali o Espírito Santo teve uma grande ação no meio daquele povo. E aquele povo, eles conseguiram cada vez mais se aprimorar no estudo da palavra de Deus, no estudo do livro de Daniel e no estudo de Apocalipse. Por isso, bem-aventurado foi esse povo. Esse povo que iniciou este movimento, que passaram a estudar, que conseguiram interpretar este livro, porque o livro foi selado, mas aqui foi aberto. Como diz Apocalipse, o livro na boca era doce, mas no estômago era amargo. Ou seja, eles estavam muito felizes esperando a volta de Cristo. Quando Cristo não veio, eles passaram a ficar tristes. Então, porém, aquela tristeza se converteu em alegria. Porque o choro ele pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer.
Então, gente, aquele povo ali, eles se regozijaram e passaram a estudar e cresceram em fé e a sua santificação foi cada vez mais forte, tá ok? Então tudo isso aconteceu para que assim a profecia fosse revelada. Continuamos agora para o último versículo do livro. O último versículo é o versículo 13, que diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Glória a Deus por isso, meus queridos. Gente, aqui fala que o profeta Daniel, ele descansa. Aqui fala sobre a morte do profeta. E o descanso de Daniel aqui vem com uma promessa. Daniel, tu vai descansar agora. E Daniel está no pó da terra. Porém, chegará um dia que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E naquele dia, Daniel ele vai ressuscitar. E quando Daniel ressuscitar, ele vai ter um grande encontro com o Senhor. E ali ele vai receber a coroa da vida eterna. Ali Daniel, ele vai estar lá no céu. E nós estaremos junto com ele. E nós poderemos chegar para Daniel e ali falar um pouco a respeito deste livro no qual nós estudamos aqui na terra. E esse livro fez com que o nosso conhecimento ficasse cada vez mais elevado, que a nossa santificação fosse cada vez mais elevada nos degraus espirituais. Então, gente, que bênção, que maravilha foi tudo isso. Então, assim nós encerramos o livro de Daniel. Sabemos que esse profeta maravilhoso, que deixou todos os ensinamentos para que nós pudéssemos assim, no tempo do fim, somos privilegiados demais, porque estamos vivendo esse tempo no qual este livro foi aberto para nós. E agora, gente, o que é que nós estamos esperando? Vamos agora fazer deste livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada, a prioridade nas nossas vidas. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha compreendido tudo o que Daniel aqui falou no seu livro. Espero que você tenha se aprimorado nos seus ensinamentos. Estamos encerrando mais uma aula e que o eterno Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, continue te abençoando, você e toda a tua família. E até a nossa próxima aula, que vai ser a aula de encerramento. Iremos encerrar agora na próxima aula. Que nós possamos cada vez mais buscar ao Senhor e escolher a Jesus.